Canês, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer. Parabenizo a Veiga pela iniciativa, é realmente bem interessante. Encontrei aqui vários colegas, o João, que eu não vi há muito tempo, alguns que estão na foto aqui, vou mostrar para vocês. Bom, o que eu conversei com o Canês, que a gente ia falar hoje, era sobre a participação externa no licenciamento ambiental. Em que maneira a atividade do órgão ambiental é direcionada e condicionada pelos pedidos externos de informação, fiscalização, etc. Na verdade, um dos grandes problemas dos técnicos, além de assinar os próprios pareceres, terem tempo para acompanhar os pedidos de informação. Primeiro, acho que o que a gente precisa partir como premissa é o que é o INEA, como órgão ambiental estadual, o Guzmão adiantou. Ele foi criado por lei com uma natureza autárquica especial. Isso garante a ele uma certa diferenciação do governo do Estado diretamente. Ele faz parte do governo, mas ele tem uma personalidade jurídica diferente. Ele tem outro CNPJ. A lei que criou o INEA, essa lei 5.101, ela também garantiu ao INEA certas características especiais, que são autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Basicamente, grosseiramente falando, é a capacidade de se auto-organizar, capacidade de organizar suas próprias receitas e suas próprias despesas. Nesse caso, as receitas do INEA se comportam mais ou menos assim. Eu não trouxe números específicos, porque esse estudo foi feito já há algum tempo, mas só para vocês terem uma ideia, grande parte do que financia a atividade do INEA são recursos que vêm da taxa de fiscalização de veículos. Todo mundo tem um carro para pagar, o Detran, uma parcela vai para o INEA. Além disso, uma parcela grande vem do custo do licenciamento especificamente, e outras receitas especiais, que são o Fundri e a TCFA. Também, muita gente acha que os recursos com multa vão para o INEA, não vão. Então, quando a gente aplica, quando o INEA aplica uma multa, não é a finalidade puramente arrecadatória, isso não vai ser revertido para a gente, não vai virar salário nem nada. Da mesma forma, as despesas também são auto-organizadas pelo INEA. Então, a INEA compete decidir como é que vai fazer essa divisão aqui, dessa pizza. Isso é razoavelmente antigo, então isso já mudou muito. Grande parte dos gastos foram colhidos, aí parte de que não eram essenciais, como segurança, veículos estão bem mais espremidos nesse gráfico. Mas, para vocês terem uma ideia, quem decide isso é o INEA e somente o INEA com sua administração. No âmbito das contratações, também é definido internamente, mas a aprovação precisa ser feita por lei. Então, não cabe ao INEA unicamente fazer toda essa gestão. Mais ou menos é assim que se comporta o quadro. Grande parte dos servidores são estatutários e seletistas, uma parcela são extra-quadros, alguns cedidos, e os temporários, que são basicamente os guarda-parques. Em números, está mais ou menos 1.400 funcionários, um número que varia em função de licenças, novas contratações, aposentadorias e, infelizmente, falecimentos em alguns casos. Esses 1.400 funcionários, eles são responsáveis por várias atividades, algumas mais agradáveis. Esse é o CPRJ, é o Centro de Plantologia do Estado do Rio, o INEA é responsável por ele. Esse aqui pequenininho na foto é o Zé Maria, ele estava aqui mais cedo falando, vice-presidente do INEA. Isso é no Parque Estadual dos Três Picos. Essa foto aqui é no Parque Estadual da Beira Branca, região de Barra de Jacarepaguá, uma trilha bem interessante, vocês devem fazer. Esse aqui é na Ilha Grande, Aventureiro, é uma foto na chegada, foi uma vistoria lá, bem legal o lugar. Tem funções menos nobres, mais cinzentas, que são a reconstrução geralmente de canais de drenagem, áreas de esgotamento sanitário que tem alguma deficiência. Algumas ficam mais bonitas do que outras, vocês têm obras de recabeamento, de fechamento, de identificação de canais bem feitos, outras ficam um pouco melhores, barreiras, contenção de lixo flutuante. Essa aqui é na região serrana, depois dos desastres lá em 2011, 2012, uma obra concluiu bem. E tem as funções de fiscalização propriamente dita. Algumas relacionadas a acidentes, então são bem eventuais, não é exatamente planejada, depende de um evento que aconteça, incêndio alto mar, com competência, uma grande confusão entre ANP, INEA, IBAMA, etc., manchas órfãs. E outras são especificamente em licenciamentos, e nesse caso são mais conhecidas. Esse caso aqui o Caris fiscalizou bastante, Ricardo também. Esse aqui nem tanto, esse é um porto. Esse aqui o Caris deve ter ido, esse aqui é Reduto. E esse aqui é em Volta Redonda, a competência siderúrgica. São atividades que o INEA faz com aqueles 1.400 funcionários e aquele gráfico de alimento, que são nossas receitas. A atuação do INEA,
grosseiramente falando, desde a resolução 237, desde o começo do licenciamento, e agora vai complementar 140, impacto regional, atuação supletiva e subsidiária, nos casos em que o ente principal, licenciador ou fiscalizador, não tenha condições ou tenha pedido ajuda para licenciar, e nas demandas externas, que é o nosso caso aqui, é o que condiciona bastante essa atividade de INEA. E na demanda externa, a gente tem basicamente as funções de controle do Poder Legislativo, que vocês certamente conhecem mais por causa de CPIs, que são sempre bem divertidas, assistindo o palanque, uma gritaria danada, pouca produtividade, essas coisas. Tem os tribunais de contas, que menos gente conhece. Os tribunais de contas estavam hoje no jornal, recebendo algum recurso ilegal, disse. Mas o Tribunal de Contas ele faz controle de obras públicas, grosseiramente falando, mas em alguns casos eles podem fazer controle operacional. Significa que o Tribunal de Contas ele pode fiscalizar efetivamente qual é o gasto que o INEA tem com o aluguel de veículos, por exemplo, ou porque o INEA fiscalizou a atividade A Petrogold, e não fiscalizou a Reduc. A sociedade, e aí são as demandas externas, eu trouxe os números para mostrar para vocês daqui a pouco, e o Ministério Público Estadual e Federal, que é, sem dúvida, o maior complicador, digamos assim. A todos que trabalham na área de meio ambiente, vocês vão ter algum problema com o Ministério Público, invariavelmente, nem que seja mera dor de cabeça. Os números dos últimos 3 anos são esses. Eu lembro a vocês que estou falando de 1.400 funcionários, que incluem todos os tipos de funcionários, inclusive motoristas, secretários, atividades administrativas em geral, dos quais aproximadamente um número de 300, 400 são fiscais. Esses 300 ou 400 fiscais têm que responder a 4.104 pedidos de informação esse ano, sem contar o que não foi respondido nos anos anteriores, sem contar 14 mil processos de licenciamento que estão em tramitação na última contagem oficial, já com uma redução do passivo para aproximadamente 9 mil. Quer dizer, são 9 mil processos de licenciamento, mais 4 mil pedidos de informação para os mesmos 300, 400 funcionários responderem. Na área do Ministério Público, especificamente, a divisão é mais ou menos essa. Varia, claro, de ano para ano, e em 2016 teve uma pequena diminuição em relação aos anos anteriores. A gente estava observando um aumento de mais ou menos 20% das demandas de informação. Em 2016, todas as crises e confusões fizeram diminuir um pouco a velocidade de todas as atividades, mas também das perguntas que a gente recebe. Ainda assim, são 2.600 ofícios já recebidos esse ano, de informação do Ministério Público, e 1.100 aproximadamente do Ministério Público Federal. Essa demanda é impossível de ser respondida. Qualquer um aqui que talvez já tenha trabalhado no órgão ambiental público, órgão ambiental estadual, federal, municipal, ou que tenha trabalhado em empresa, sabe que esse é um caminho para o problema, um caminho para ações judiciais, para interrupção da atividade, etc. O problema disso é que gera uma certa maldade. Acontece que os órgãos de controle, eles têm um órgão de controle externo, eu tenho pedido de informações, eu faço para o INEA, e eu tenho um órgão de controle interno, que é quem responde isso. E a lógica se inverte. Esse aqui é o número de pedidos de informações que vocês fazem, como cidadãos. Todos aqui podem pedir a informação, princípio democrático. Cada um aqui pode querer saber cada atividade, para onde vai ser resíduos, e se a atividade é licenciada, e onde é que ela causou algum tipo de impacto. Só que dos ofícios que a gente recebe, 10, 20% é respondido. Porque nesse caso, ninguém vai preso. Quando você não responde ao Ministério Público, você corre o risco de ser preso. Não necessariamente será. Mas tem a lei de acesso pública estabelece que deixar de prestar informações em casos que é necessário para a postura de ação civil pública, o servidor é responsável criminalmente e pode sofrer a pena até de prisão. Qual o problema disso? O problema é que a prioridade acaba sendo invertida. A sociedade fica em último lugar, enquanto o órgão que tem o poder, basicamente o Ministério Público nesse caso, fica com todo o direcionamento, não só das atividades de fiscalização do INEA, como do próprio licenciamento. Os mesmos 300, 400 fiscais que estão licenciando estão respondendo ao Ministério Público. Ricardo e Canejo estão aqui. Eles, mais da metade do tempo. Canejo está aqui, mas não é nessa tarefa. Ficou tudo para o Ricardo, depois que o Canejo saiu, agora o Ricardo está perdendo os cabelos. Acontece que fossem os 4 mil pedidos de informações em geral, ou os 2 mil e pouco, 3 mil do Ministério Público, extremamente importantes, eu acho que faria todo sentido a gente parar o tempo do fiscal, que não é para isso. Mas nem sempre são. Tem alguns casos aqui que eu vou apresentar para vocês, mas eu lembro que quando o servidor não responde,
ele é pessoalmente responsável. E eu participei indiretamente de pelo menos umas 7, 8 ações. Nenhuma comigo, mas trabalhava num setor que dava algum apoio para esse pessoal. E receber uma ação criminal é algo assustador, né? Ainda mais com uma banalidade. O Carnegie, por exemplo, tinha uma equipe de 8 pessoas para responder centenas de ofícios anualmente, inclusive fazendo uma vistoria que demora um dia. Assim, é impossível você atender. A responsabilidade pessoal do servidor, nesse aspecto, é muito cruel. Cria uma insegurança. Na verdade, ele para de licenciar para responder ao Ministério Público. E aí, quem pediu a licença continua no bolo de 8.000 processos no passivo. Um outro caso é que tem muita pergunta de quem não sabe muito bem o que está perguntando. Há pouco tempo eu estava ajudando a responder um questionamento do Tribunal de Contas do Estado que questionava a competência do Estado para licenciar. E aí se fundamentava na Conam 237 ainda, ignorava a lei complementar 140. É um tempo desperdiçado, assim, não acredito que eu estou perdendo esse tempo para responder isso. E é o mesmo caso de alguns questionamentos notórios. Em 2014, eu recebi um questionamento sobre a atenção unitária seropédica. Na verdade, não era sobre seropédica, era sobre gramacho. Assim, gramacho fechou. Assim, a intenção é responder. Procura no Google. Assim, você vai descobrir tanto quanto eu. Um outro questionamento curioso foi esse do complexo hoteleiro do Peró, é um caso que o Guzmão conhece bem até. Nesse caso, tem uma sala do INEA com arquivos técnicos sobre esse licenciamento. E aí, em 2014, também, a gente recebeu um questionamento no MP, uma recomendação que paralisasse as obras, que o INEA determinasse a paralisação, porque a responsável pelo caso tinha recebido uma notícia no jornal de que estava causando degradação ambiental. Mas o fundamento era esse. O jornal disse que está causando degradação ambiental. Então, para tudo. Tinha 10 anos de licenciamento, o professor GPS adiantou. Não faz sentido eu parar um órgão, parar uma atividade por algo tão banal. E nesses casos, nesses questionamentos, tem um caso curioso que aconteceu comigo. Eu até fiquei com medo de botar a denúncia Marlos ali, né? Mas a empresa vai ficar aqui, que eu vou explicar. Mas assim que eu trabalhei na ouvidoria do INEA, assim que eu saí de lá, o novo ouvidor, o doutor Antônio, uma semana me ligou e falou assim: Marcos, você recebeu uma denúncia. Bom, vamos ver e tudo mais. Só que para quem não sabe, a denúncia é o primeiro ato do processo criminal. Significa, se eu receber uma denúncia, eu sou réu. Quase mensalão. Assim, 10 pessoas me ameaçavam, sai todo mundo, eu vou ver o que é, desesperado. O Antônio, o Toninho, entrou na sala, eu estava em posição fetal, chorando, ligando para minha mãe, o que aconteceu. Quando eu descobri, não era nada, era mais uma banalidade. Na verdade, o ofício, literalmente, o Ministério Público dizia: o Marlos é muito jovem para ocupar a posição que ele ocupa. Literalmente. Quem perdeu tempo para fazer isso? Assim, e eu, por que eu vou responder? Eu tive que levantar do chão, me recompor, catar meu terno no canto da sala, para dizer assim: ok, sou, segue o baile. Mas é um tempo que se perde. Dos 4.000 ofícios, 2.000, tem 3 aqui que eu trouxe para vocês que são banais. Banais. Não tinha por que existir. Por outro lado, faz parte do princípio democrático a abertura dessas informações. Essas informações podem estar fechadas. Qualquer um que perguntar tem que ser respondido. Há um tempo atrás houve um questionamento sobre vésperas de eleição, etc. E não aconteceu no INEA, no seu outro órgão, mas uma certa pessoa com pretensões políticas pediu cópia de todos os processos de licitação que tinham acontecido num determinado órgão nos últimos 5 anos. A época foi um certo desespero, você tem centenas de processos de licitação, com centenas de volumes, e o que você faz? É abuso de direito, não é abuso de direito? Não é nada, é o princípio democrático. Assim como eu tenho curiosidade, todos vocês podem ter curiosidade, e pedir cópia. Ônus e bônus. Na parte do princípio democrático, você vai ter que lidar com esse tipo de questionamento, responder na medida possível. É óbvio que é melhor você responder qual é o sistema de tratamento utilizado na aterro sanitária seropédica do que você responder: você é muito jovem para ser essa função. Algumas métricas, algumas metodologias, algumas tecnologias podem ser implementadas para melhorar isso. Nesse caso, talvez eu apostaria que grande parte de vocês não sabe, mas o processo de licenciamento hoje está disponível no site do INEA. Então, qualquer um de vocês pode entrar no site do INEA, pesquisar por qualquer processo de licenciamento, tanto pelo número como pelo nome, e achar todas as informações técnicas do processo. As informações que vocês tiverem acesso vão ser as mesmas que eu, dentro do INEA, terei acesso por meio do sistema.
Talvez eu consiga o processo mais rápido que vocês, o físico. Mas informação de sistema são iguais, porque está tudo público. É uma página dentro do INEA, tem um botãozinho, portal de licenciamento, você consegue pesquisar tudo, inclusive parecer de licença. Então, reforçar esse tipo de instrumento é bom, tanto para reforçar o princípio democrático, como para diminuir as demandas desnecessárias. Isso significa que a gente precisa repensar a forma de controle. Não dá para o servidor que tem uma equipe de 5 pessoas responder sem processos, sem ofício por ano e licenciar 1000 processos. É inviável. O que vai acontecer é que o servidor vai continuar recebendo uma ação criminal porque não respondeu ao Ministério Público no prazo de 10 dias, que é completamente inviável. Por curiosidade, quando eu trabalhei na ouvidoria do INEA, eu entrei com um pedido de informação no MP. Curiosidade, isso tem 3 anos, até agora não fui respondido. O INEA, por muito menos, recebe ação criminal. O INEA, servidores, especificamente. Pessoalmente, eu acho que o Instituto poderia receber alguma ação. Acho que era viável, mas o servidor não. O servidor acho que com uma certa crueldade. Eu pensei que eu ia morrer. Nesse aspecto, o apoio da tecnologia é basilar, né? Assim, eu repito a vocês, o que talvez não seja tão público, o que vocês me perguntarem sobre o processo de licenciamento, eu vou ver no site do INEA, assim como vocês. O sistema é ruim. Eu tenho certa dificuldade. Eu tive uns 5 anos para aprender a mexer nele. Talvez eu ajude, né? Você não tem problema, mas está lá a informação. Você só precisa deixar isso mais claro, mais acessível para você. Eu acho que é esse aspecto que a gente precisa reforçar. Praticamente era isso, gente. Obrigado.